Não, é porque eu liguei pra uma esfirraria aqui perto de casa, porque Aí. não foi o suficiente que eu jantei. Não, eu jantei, mas não foi o suficiente. Aí eu liguei pro tiozinho, é um tiozinho libanês, né? Aí ele atendeu, eu falei, vocês estão entregando ele? Ele falou, tamo. Vocês têm esfirra de quem? A gente tem esfirra de carne. Eu falei, então você me deu umas três. Ele, tá bom, uns 40, 50 minutos. Tá, eu falei, obrigado. Tá, tchau. Aí eu fiquei, caralho, ele nem perguntou meu endereço, cara. Mas vocês já não tem cadastro Grilo lá? Eles não veem tem? que ele Não, pega eu no- liguei pra lá. Não, eu nunca tinha pedido por telefone lá. Aí, provavelmente ele vai mandar fazer as esfirras e tipo, foda. Pra onde que é? Não sei. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao podcast da Groselha. Meu nome é Mário de Carvalho e eu estou fazendo quarentena já faço há muito tempo, antes disso virar modinha. Boa noite aí a todo mundo. Aqui quem fala é o Burza e vamos seguindo fechado em casa, comendo joelho de porco quanto dá, né, gente? Parecia um Milton Ness fazendo merchan, cara. Porra, bem podia ser eu ganhar ele E ganha ainda dinheiro. aproveitando, você não quer comprar um sapato Rafarilo? E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Bruno. Vocês estão em casa, né? Acho bom, seus filhos da puta. Que doce! Opa, alô pessoal, aqui é o Yuri, correspondente direto da Terra das Sombras Longas. Ai, que bonito, que poético. É bonito, né? Nossa, sombras longas. É isso que quer dizer Quebec? Não, é um apelido do Canadá. Eu não sabia. Quebec é um maconheiro. Que pede. Que tá na Você piscina. tem que pensar simbolicamente, a folha da bandeira do Canadá, se ela for bem grandona, faz uma sombra longa. Puta que pariu. Olá, eu sou o Boggs e eu quero saber, né, se Danielinha Mercury vai cantar nessa micarentena. Isso. Micarentena. Como é que fala? Me Faz de quarentena. novo, pode, enrolou tudo. Vamos lá. Olá, eu sou o Boggs e eu quero saber se Danielinha Mercury vai cantar na micarentena. Eu não sei fazer isso. Vai ficar assim. Certo, não, tá certo, é isso aí. Me quarentena. Muito bem, Quem gente. morreu nessa cidade sou eu. Puta O Boggs acabou passando a impressão de que ele tá carente, né? Me quarentena. Aí, Bruno. Eu quero um abraço, gente. Bruno, Tá, micarentena gostoso, vai. Olá, pessoas. Mário de Carvalho da Ilha de Edição aqui. Vocês vão ouvir agora nossas vozes como se nós estivéssemos no paraíso ou como se nós fôssemos deuses. Mas não. A explicação virá logo a seguir. Eu comprei uns alfaces e uns tomates, eu tô saudável. Chega de lanche. Ai, Comprei alfafa. Alfafa para a dona Florinda. você tá cozinhando muito nessa quarentena, Bruno? Né? Porque fazer o quê? Mentiroso do caralho. Toda vez que a gente tá aqui conversando, opa, pera aí que eu vou ver meu lanche do iFood cozinhando. Eu caralho. almoço comida e janto lanche. Porra, que bom que você almoça comida. Pensei que você comia merda. Se o Bruno. Só às vezes. E lanche não é comida de verdade, lanche é uma porcaria, né? Cara, se o Bruno usasse o Tinder com a mesma frequência que ele usava o iFood, mano, as taxas de natalidade no Brasil Deus que me livre, Tinder. ia ser uma coisa, né? Eu tenho Não, mas amor o Bruno, próprio. não, mas aí eu tenho que. O Bruno é o seguinte: a grande coisa do Bruno é cupom. Quer ver o Bruno feliz? É cupom do Verdade. iFood, do Verdade. Uber Se não tem cupom, eu não compro. É. Isso é, viu cupom. E às vezes nem vale a Mas pena. só essa é uma boa prática, né? Ou então você chega lá, porra, tá vendo um restaurante ali, porra, a entrega é grátis. Foda, aí você vê o lanche, 10 pila, um sanduichão gostoso pra caralho. Aí você fala, porra, legal, só vou gastar 10 pila, não vou ter que pagar motoboy nem a caralha nenhuma. Mas, você vai lá, aí você bota no carrinho, não pode fechar a compra porque o mínimo do pedido é R$60. isso é Aí, uma porra, boa. velho.
Eu vou parar com isso aí, porque eu tô gastando muito do meu dinheiro e o meu VR tá acumulando. Eu vou ligar direto no lugar e pagar com VR. porque basicamente eu não gasto Isso nada. mesmo, Bruno. Faça a revolução. E muito boa noite pra você, pessoas que estão ouvindo aqui o podcast da Groselha depois de muitos aeons. Olha que bonita essa palavra, né? Você vai ter que fazer de novo, porque o João tá com retorno aí. Ah, mas porque Porra, o João... mentira, sério? Não, João, você é um cagado, né? É a tia Maria que gira a manivela pra funcionar o negócio. João, você está usando fone? Bota fone. Ele é cagado, mas ele não é mijado. Ah, não, mas isso é porque ele tem Vou um pegar rim a o menos. fone, né? já vejo. Muito bem, então com agora que o João ele fez algo que a gente tinha pedido pra ele ontem, a gente pode continuar com o podcast, né? Enfim, gente, né? Não, esse Então, é o povo daqui que fala assim. Então vamos continuar com o podcast, né? Pá, vamos começar com o podcast, né? Bah, guri, deixa eu falar, tô num tom de quieta, né? Tô sendo Sérgio Moro, cara. Não, porque né, a gente vai começar um podcast, né? Porque é o presidente, né? Ele é Polícia Federal, né? você citando comunista. Você lembra da Bíblia narrada lá pelo apresentador do Jornal Nacional? Como é que é o nome dele? Não sei o que, Moreira? Cid Moreira. Cid Moreira. Seu Moreira. Bem-aventurados aqueles que... Mr. M. Não tem Mr. M na não, Bíblia. Mr. M melhor. Não tem Mr. M na Bíblia. Nossa, a minha avó ouvia. Minha Minha avó ouvia esses CDs da Bíblia do Cid Moreira. A minha mãe tinha Cara, também. eu vou convidar, pessoal, eu vou produzir, inclusive eu vou fazer a trilha sonora, vou chamar a Orquestra Sinfônica de Brasília pra fazer o soundtrack da Bíblia com o Sérgio Moro. Nossa, que lindo. Então, né? Né? Então, né? No princípio, né? Não havia nada, né? Porque no princípio não havia nada. Meu Deus do céu. Jesus amado. Senhoras e senhores, vulgos, pessoas e pessoas, estamos trancafiados nesta quarentena. Trancafiado entre aspas, vai. Também não tá assim tão... Pelo menos aqui onde eu moro não tá assim tão fudidamente fudido. E onde você mora não tem ninguém trancafiado. Não tem ninguém trancafiado. Vamos deixar isso aqui bem claro. Aqui onde eu moro, em Canoas, a quarentena não tá valendo de absolutamente porra nenhuma. O comércio está normalzinho, as pessoas estão saindo pra levar cachorro pra passear, pra fazer as caralhas tudo. Ninguém tá respeitando essa porra. E pra começar a nossa conversa sobre a quarentena, eu quero saber de cada um de vocês. João, você espera a sua vez pra falar. Eu quero saber de cada um de vocês. Pra começar aqui pela nossa lista de pessoas mais importantes, vamos começar com o Sr. Burz. Burz, como é que tá sendo aí a situação de quarentena aí em Ouro Fino? Em Ouro Fino, a quarentena tá aquela quarentena de 50%, né? A galera, tem gente na rua, tem gente com medo, mas tem gente que tá cagando e andando, a galera usando a máscara no queixo. Eu queria entender qual que é a lógica disso. Que é tipo usar a camisinha no saco. Onde eles são bolados. É onde eles tomam bolada. Usar a camisinha no saco. E Ouro Fino teve uma evolução ao contrário, porque Ouro Fino tinha 100% de casos de mortalidade de Covid, porque tinha um caso só confirmado e o cara morreu. Aí apareceu outro caso, então a mortalidade caiu para 50% e ontem caiu para 33,3366633, que apareceu mais um caso. E esses dois não morreram, esses dois estão recuperados. Eu fico Mas imaginando provavelmente tem mais uns 180 na cidade. Eu fico imaginando o jornal local noticiando assim. Hoje foi confirmada a primeira dízima periódica no caso do coronavírus. Na verdade aqui é na rádio, né? Seu Bruno Ventures. Senhor. Como é que está a situação aí em São Bernardo? Bernardo. É que você não pode falar São Bernardo, porque senão ele não tem que ser São Bernardo.
Não, a gente fala São Bernardo. aqui. Bernardo, é. Bernardo. Como é que tá em São Bernardo aí a situação? Hambúrguer. Bolsão é o Hambúrguer. I'm Barney, I'm Barney São Bernardo. Barney São Bernardo. Caralho. Vai, seu Bruno, manda ver. O bolsão caipira da região aqui, né? Então, aqui começou igual São Paulo, né? Começou bem rígido, quase ninguém na rua. O prefeito até daqui pegou o Covid, né? Então ele tá mais firme na fiscalização, mas ultimamente o movimento já tá começando a normalizar, vários comércios já começaram a abrir de novo. Uma bosta isso aí. Ou alguns comércios, tipo, sabe quando os caras deixam a porta só meia aberta? Uhum. E eles ficam sentados ali na calçada, aí quando vem a fiscalização eles fecham rapidinho, né? Sim. Mas vamos ver, né? E o- Dá merda. Vai dar merda. Vai dar merda, né? Com certeza. E nós temos aqui o nosso enfiado internacionalmente diretamente de Canadá, do Canadá, não é nem de Canadá, do Canadá, o nosso DAF de Flofloco, o senhor Yuri. Yuri, como é que está a situação quarentena aí em terras canadenses? A situação aqui em Montreal, a gente vai completar 6 semanas de lockdown completo na segunda-feira que vem. E antes disso, teve 2 semanas já com atividades reduzidas, né? Eles fecharam escola, creche, universidade, cinema, bar e eventos públicos. Então, são 6 semanas de lockdown completo, com 2 semanas anteriores já de uma boa diminuição de movimentação. Hoje, interessante, a gente está gravando o podcast hoje. Hoje, o primeiro-ministro do Quebec anunciou que está na hora de começar a reabrir. Então ele vai começar a reabrir hoje com... em dia? Hoje é dia 28/4/2020, exatamente às 21h46 da noite. Exato. 8h46 para mim. Hoje ele anunciou que a gente vai começar a reabrir semana que vem, devagar. Então são 3 setores que vão reabrir dia 4, né, semana que vem, na segunda-feira. Comércio, mas somente lojas que têm entrada e saída para rua. Então, shopping center, centro de compra, essas coisas, tudo fechado. Uhum. Só pode abrir comércio que tem porta para rua. Setor de construção civil vai voltar. E fábrica, manufatura, vai voltar também. E mesmo assim, esses setores vão voltar com regras super rígidas de distanciamento social, de equipamento de proteção pessoal. Então, eles estão acompanhando os números. A situação está super bem monitorada no Quebec. Não quer dizer que os números não estão feios, né? Se você olhar, sei lá, mais da metade dos casos do Canadá inteiro estão aqui na província do Quebec. Mas o fato é que a gente está... se pegar não os números do Canadá, os números do Quebec... O Canadá é mais ou menos como o Brasil, certo? É um país continental, então é muito difícil você falar... Não é igual a Itália, que é fácil. A Itália é um país pequeno, ou sei lá, a França é um país pequeno. Então eles se dividem mesmo por províncias, porque são realidades muito diferentes, são unidades muito autônomas. Uhum. Então a gente fala muito só do Quebec, aqui, que é onde eu moro. Os números são muito altos, porém tem um número violento de testes por 100 mil habitantes. Acho que se comparar com países, sei lá, Coreia do Sul, Alemanha, está tipo no topo, junto com esses países. Uhum. Então é um sinal que a gente sabe o que está acontecendo de verdade, certo? Né? Então o primeiro-ministro junto com o secretário da saúde falaram que, olha, a gente vai começar devagar, mas se a gente notar que o tiro está saindo pela culatra, a gente vai voltar para quarentena, não tem conversa. E uma coisa que eles falaram muito hoje também é que, e isso é verdade, existem basicamente 2 realidades aqui no Quebec. Uma, aqui tem asilos, vamos dizer assim, eles chamam de residências permanentes, né? É um negócio um pouco mais decente do que... Se bem que asilos são, desde que você tenha grana, são lugares bem decentes, né? Enfim, tem muito asilo aqui. E 90% ou mais dos números da Covid estão nesses asilos, tanto de casos quanto de mortes.
Então é um sinal de que fora desses asilos a pandemia, a epidemia está muito bem controlada, por enquanto, pelo menos. Então é isso que eles estão vendo. Agora eles estão começando a separar esses números, ver como é que está o universo dos asilos e o universo do resto da população. E do resto da população está super controlada. A curva de mortes, por exemplo, está completamente reta. Já faz, sei lá, 2 semanas e meia, mais ou menos. Então eles estão confiantes que dá para começar a abrir devagar. E cá entre nós, 6 semanas mais 2 semanas de parcial é coisa pra caramba também. Uhum, com certeza. Com certeza. E lá da ponta extremo norte do nosso país, quase fazendo fronteira com a Guiana Francesa, nós estamos João Vitor Dias, artista prático. Seu João, como é que tá aí a situação da quarentena aí em vossas tribos? Isso. Pois é, que tu falaste ponta, tu pensei que ia falar lá na puta que pariu. Nossa, vocês O conseguem Mário ouvir foi ele? generoso. Ele foi generoso. Eu consigo considerar também. Não, cara, aqui tá o pegando. E, ó, pensa no que o Yuri acabou de falar e coloca no contrário, é mais ou menos. Ou seja, tá super largado as traças, tá tudo escaralhado. João, o seu áudio tá picotando muito. Você pode repetir um pouco? Tá baixo pra caralho. Foi mal, desculpa. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Vamos Bem lá. melhor. Perdão. Então, é que, assim, aqui no Pará, a nossa sorte é que o governador, ele tomou as medidas protetivas com toda a precariedade que o Estado dispõe. Ele tomou as medidas protetivas de quarentena antecipadamente. Não é lockdown, tá? Uhum. É aquela... Foi feita bem na barriga. Bem nível Brasil, como tá aí no resto do Brasil. Uhum. Mas foi feita de alguma forma, ao contrário de Manaus. Vocês querem ver a efetividade dessas medidas de quarentena? Pega o exemplo do Pará e de Amazonas. São duas realidades. E aqui no Pará, mesmo com as medidas de quarentena, a situação na saúde é dramática. A situação na saúde, as UTIs estão lotadas. A gente aqui tá torcendo para não ter que ir pro hospital. Eu já soube que os hospitais privados também estão sobrecarregados. Hoje eu recebi uma notícia, eu até falei com os colegas aí no WhatsApp, uma notícia muito chocante, inclusive assim para mim. Uma colega da minha sala perdeu o pai e mais um avô, parece. E foi 2 perdas na família, assim. Foi por causa do Covid. Eu sei que, mas enfim, o que mais me assusta nesse processo é que a gente tá no começo. Uhum. Enfim, vamos lá, bola pra frente. Muito bem. Senhor Maestro Boggs, do centro do país, do Papa, ele que faz aí, que solta o horário do Brasil. Como é que estão as coisas aí em Brasólias? Vocês querem mesmo saber? Nós estamos perguntando, claro, Boggs. Eu acho incrível uma cidade que produziu o curta-metragem Brasília, Feriado, ser o foco de uma epidemia, porque não tem como, aqui as pessoas elas vão se cumprimentar, é pior do que Japão aqui, do que isso, né? Agora, aqui o isolamento social tá assim, seres humanos fazem isolamento, alguns outros mamíferos vão lá pro chiqueirinho do Bolsonaro falar merda. É isso, basicamente. Agora, eu quero entender por que algumas pessoas, principalmente no sul, né, porque esse hábito é mais pro pessoal do Nordeste, por que algumas pessoas entenderam que quarentena, a galera acha que quarentena é algum tipo de micareta, é isso? O que é triste é o povo achar que está de férias, não é? E não é bem por aí. Eu, assim, a minha situação aqui em casa é simplesmente o seguinte. Quando a quarentena acabar, eu vou precisar de novas desculpas para não sair de casa. Mas agora falando sério, uma coisa que assustou bastante é que os meus pais estavam no meio de uma reforma. Uhum. Quer dizer,
Como é que você vai ficar com a casa toda quebrada, toda coisada, e não sei o quê, e trazer o pessoal aqui pra trabalhar? São 2 idosos, aí todo mundo usa máscara, né? É uma situação, um momento recomendo muito. Você que tá pensando isso, você que tá com dinheiro, você que tem salário, sabe, não foi demitido, faça uma reforma em casa agora. Principalmente se você tiver, né, parentes idosos em casa, sabe, pessoas com algum tipo de deficiência, parentes com tratamento com câncer, isso, faça a reforma. Enche sua casa de pessoas estranhas que, enfim, colocando em risco a sua vida, a dos seus parentes e das pessoas em que você vai pagar um salário de merda pra eles colocarem. Reboco. Não, uma coisa que eu acho que está acontecendo, a gente vendo aí que todo mundo está falando, que conforme o isolamento vai funcionando, ou seja, conforme vai contendo o avanço, né, dos casos, embora hoje, dia 28, teve recorde de morte, ao que tudo indica, quando vocês aí, pessoal, estiver ouvindo, vai ter outro recorde. Mas o que acontece? Não formou aquele caos generalizado, pelo menos em grande parte aqui na minha cidade, não está acontecendo isso, acredito que em São Bernardo e tudo. E aí, conforme não vai acontecendo esse caos generalizado, as pessoas vão perdendo medo do coronavírus e vão relaxando, o que aumenta a chance de gerar esse caos em algum momento aí pro futuro. Né? É meio assustador isso. De fato. Agora passando para um lado um pouco mais como a gente o João falou, o Boggs até levou também para esse lado, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim eu não acredito que seja de menor importância, né? Eu não acredito que seja menos importante. É claro que a questão do isolamento social ela é vital, ela é necessária, né? Mas existe um outro ponto da saúde pessoal de uma pessoa que pelo menos eu não vejo, talvez algum de vocês aqui possa me mostrar o contrário, ou me provar o contrário. Eu tenho visto muito pouco, ou eu tenho ouvido muito pouco falar sobre a saúde mental das pessoas, que tem que se ver no estado de quarentena. Eu acredito que aqui no Brasil são muito poucos os casos, porque a gente, como o João falou, como o Boggs falou também, o estado de lockdown aqui não é muito grande, ele praticamente é virtual, ele não existe de certo, né? A gente não tá levando a sério essa questão do lockdown, por exemplo, como é a questão do Yuri no Canadá, que ele realmente, né, por conta das medidas do governo lá, eles propuseram mesmo, eles fizeram que todo mundo realmente ficasse em casa. E por isso eu vou perguntar para cada um de vocês assim, de impacto mais pessoal, como é que, o que é que mudou para vocês assim, essa mudança de rotina, porque querendo ou não, de certa forma é uma mudança de rotina, não vou dizer ficar trancafiado, mas saber que você não mesmo que você não goste de sair, não tem a liberdade para sair a hora que você quiser, ou sem qualquer outro tipo de preocupação de não pegar, não se contaminar com o Covid. Eu vou começar com o Burza, por favor. Bom, com relação à saúde mental, tá complicado. Eu quando começou o coronavírus, eu estava no meio de um tratamento de depressão, estava numa situação boa. Eu tinha começado a seguir um conselho que o médico tinha dado, e a psicóloga também, de fazer atividade física, e isso estava fazendo um bem desgraçado, tinha que interromper, porque a atividade física que eu fazia era caminhada. E aí minha mãe tem idade, então eu tenho que sair para eventualmente comprar comida, pagar alguma conta, alguma coisa assim. Então mexe muito, porque você fica com medo. Por mais que você saia, lava a mão, e muitas vezes quando eu tenho que sair, eu volto, eu chego, eu já tomo banho, e já mudo a roupa que eu tava, eu já boto para lavar, já ponho na água direto, assim, para não ter nenhum risco, mas você sempre fica com medo de
você fica naquela insegurança, né? Será que em algum momento eu não passei a mão no rosto, no olho? Será que esse vírus não entrou por algum lugar e eu tô... E tá dentro de mim, né? Eu fui contaminado pelo vírus e em algum momento posso transmitir para minha mãe. E assim, um dos sintomas, uma das coisas que me ferrou, que ficou completamente desorientado, foi meu sono, né? Nos últimos dias, eu dormi muito pouco. Ontem eu até consegui, com algumas técnicas assim, de evitar qualquer descanso e passar o dia arrumando coisa para fazer, consegui dar uma regulada. Mas o sono saiu totalmente a regulagem do sono foi para casa do chapéu. Assim. Agora, o lado bom, eu tive um ponto positivo que eu comentei aí, muita gente que vai estar ouvindo esse podcast pode ter ouvido, assistido aquela live que eu fiz, mas um ponto positivo no meu caso é que eu aproveitei essa situação para parar de fumar. Como fumante é um dos grupos de risco, e evidentemente que tendo parado agora não me livrou de ainda estar, né, dos males que o cigarro me fez, de ainda correr o risco pelo que eu fumei antes. Mas eu aproveitei até para não precisar ficar saindo toda hora de casa para comprar cigarro e tudo mais, e parei de fumar. Isso foi um ponto positivo na saúde como um todo, né? Mas está difícil, não é nem um pouco fácil e além da questão da quarentena, a própria postura do presidente da República e dos apoiadores dele acaba ferrando com a cabeça da gente, desgraça com a cabeça da gente. Você vê as pessoas caindo na conversa do presidente e gente achando que isso tudo é conversa que é o OMS, da China, que isso e aquilo. É difícil lidar com essa situação. Claro. Mas ele tem que lidar, né? Tem que dar um jeito aí, porque como é que vai fazer? Exato. Com certeza. Bruno, como é que você está se virando nessa quarentena? O que é que mudou na sua rotina? Como é que você está se sentindo? Conte para nós. Então, rapaz, uma coisa que eu queria até falar que o João comentou é que aqui em São Paulo, tanto o governo estadual quanto a Prefeitura de São Paulo, as prefeituras aqui da ABC, eles foram bem rápidos de agir, né? A quarentena começou relativamente cedo, na primeira metade de março, né? E fecharam escolas e tal. Minha faculdade parou de ter aula no dia 12. E acho que o que tem sido bom pra mim, eu tô tendo mais tempo, né? Porque tinha que acordar super cedo pra pegar um transporte até São Paulo, né? E basicamente eu gastava 3 horas do meu dia, 3 horas e meia em transporte público, né? Aí eu chegava em casa, já ia correndo pra faculdade e eu não tinha tempo pra nada. A partir do momento que a empresa botou a gente de home office, dá pra acordar um pouco mais tarde, né? Tudo bem que é um pouco mais difícil ser produtivo, né? Quando você tá em casa é mais difícil tanto de estudar quanto de trabalhar, né? Exato. Esse negócio do home office é bem interessante, porque aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de home office, né? Exatamente. É uma coisa que tipo, ela existe ali, né? Não, nós praticamos a política de home office, mas na prática mesmo nunca foi adotado e acho que é até uma experiência, né? As empresas se adaptarem e falarem, realmente, cara, tá funcionando. Tá? E como é que você tá fazendo pra se virar com home office, Bruno? Você teve muita dificuldade de criar uma rotina de trabalho? E porque então, esse negócio de trabalhar em casa separar que é a sua casa e o momento de trabalho, como é que fica? Então, exato. Não, e é meio difícil quando a gente tem que lidar com o cliente, né? Então, às vezes a gente tem que pedir alguma coisa, a gente tem que tirar alguma dúvida, então tem que ficar telefonando. Às vezes o próprio cliente também não tem acesso à empresa, porque ele também está de home office, né? Então isso acaba dificultando um pouco. Mas assim, tá dando para se virar, eu tô conseguindo me virar bem, assim. Agora, o problema mesmo é a ansiedade que toda essa situação provoca na gente, né? Beleza, você tá de home office, mas quando você sai, as poucas vezes eu tô saindo super pouco só pra ir em mercado mesmo, porque eu tenho bronquite, então eu sou do grupo de risco, então eu me cago de medo, né? Saio de máscara, tomo todo cuidado, aí trago as compras pra casa, eu já jogo tudo dentro da pia, né? Lavo tudo, embalagem.
sempre fica aquela neura, né? Às vezes eu vou em algum lugar, eu encosto minha roupa, eu já boto a roupa pra lavar, tomo banho. E ansiedade é uma bosta, né, cara? Porque você não sabe quanto tempo vai durar isso, você não sabe o tamanho do estrago que isso vai dar. O estrago vai ser bem grande. E você vê pessoas próximas de você cagando pra isso, assim, gente postando no Instagram, se reunindo com os amigos em casa, bebendo, sabe, cara? Isso não é quarentena, porra. Nossa, dá vontade de ir lá e xingar a pessoa, né? Você não vai porque você tem medo de pegar. Pior é que é capaz de você ainda ouvir um absurdo desse, né? Ah, você não vai porque você fica com medinho de pegar, não conhece os amigos? Ah, se fuder, né, cara? Pois é, cara, vai tomar no cu. Esses dias eu fui no supermercado e encontrei um senhor que eu conheço desde a infância, um senhor que já deve ter seus 80 anos, e lá sem máscara, sem nada, e falei pra ele, não vou falar o nome, que vai que escuta aqui, eu moro em cidade pequena, vai ficar chato. Mas eu falei, fulano, como que você, né, o senhor tem que tomar cuidado, né, pede pra alguém, pode me pedir, eu até me ofereci pra ele, eu venho, faço a compra aqui, me dá a lista, eu faço a compra. Mas isso aí é conversa, não sei o que tem, eu me alimento bem. Porra, é um vírus, cara, sabe, ele... Tem um histórico de atleta. É histórico de atleta, faz flexão de pescocinho. Eu tenho certeza que o Bussunda, ele deve a sua longevidade à alimentação boa que ele teve, né? Também. O foda é o efeito psicológico que o governante gera na sociedade, né? Porque aqui em São Paulo você tem um contraste muito grande, porque você pode discordar do Dória ou do Bruno Covas, o quanto quiser, mas assim, a postura deles está sendo exemplar, sabe? O papel do governante nesse momento é passar segurança. Então, todo dia os caras dão entrevista coletiva, sabe? Entrevista secretário de saúde, tem um grupo de médicos, cientistas ali, dando entrevista também para explicar como está sendo, o que vai acontecer, sendo honestos, né? Sendo transparentes, né? Falando para as pessoas, não, fiquem em casa e tal. Para você ter, ao contrário, no governo federal, um maluco falando, isso aí é uma gripezinha, tá ok? Tem que ir pra rua mesmo, tá? Morreu 100 mil pessoas, e daí? Aliás, um adendo aqui. Segurança em relação ao Bolsonaro, agora que o Bolsonaro tá se parecendo, tá se comportando que nem um adolescente quando a namorada atrasa a menstruação. Então, Bob, mas aí que tá. Eu e quem tá em São Paulo deram sorte porque o governo estadual e as prefeituras aqui da região estão tendo noção, estão agindo da forma correta. Agora tem estado aí que os caras estão cagando. Tipo, Santa Catarina, o governo já abriu as pernas e foda-se. Vamos abrir o comércio. Blumenau abriu o shopping, cara. Porra, os carros e eu li a notícia, eu li uma notícia hoje, que, aliás, que foi você que postou no grupo, que depois disparou, né, os casos. Cresceu mais de 60% em Blumenau. E como parece que é uma ironia, assim, parece que o cara de propósito fez isso. A música de abertura era a música do Titanic. Parecia que era um presságio. Os caras tocando saxofone. Porra. Não, e assim, esse aumento que ocorreu. Esse aumento que ocorreu em Blumenau ainda não é em virtude da abertura, porque essa abertura, as consequências vão ser daqui 15, 14, 15 dias, né? Que é o ciclo do vírus, pelo que a gente tem acompanhado aí nas notícias. Mas a incubação do vírus é a partir de 5 dias, né? Mas essa abertura ela foi precedida de uma autoabertura dos populares, você pode ter certeza. É que o foda é o seguinte, é engraçado que Santa Catarina foi um dos primeiros estados que começou a fechar tudo, fechou a fronteira dos estados e tal. Só que não basta você ter tomar as decisões na direção correta. Você tem que ter a firmeza para manter aquilo e resistir à pressão, porque muito comerciante, muito empresário aí tá pressionando para abrir. Não, porque a economia tem que voltar, não sei o que. E aí às vezes o cara fica meio acuado e libera, e foda-se. Foi o que aconteceu em Santa Catarina. Mas não, cara, tem que bater o pé e falar, porque o Calil em Belo Horizonte, o cara tá mandando super bem. O cara falou, prefiro não sei quantos milhões de desempregados do que não sei quantos milhões de mortos. Mas isso de fato, certíssimo, né? Cara. Certíssimo. Tem uma coisa que o Bruno falou sobre os governantes. A situação é tão dramática que, assim,
a gente não tem nenhum referencial, porque na verdade a gente não pode saber se o Dória, se o Bruno Covas, né, o prefeito, se aqui o Helder Barbalho, aqui no caso do meu estado, estão fazendo um bom trabalho, porque o nosso referencial é o Bolsonaro. Então qualquer pessoa que fizer algum trabalho é um bom trabalho. Porque, por exemplo, olha o exemplo que o Yuri deu do Canadá, né, que tá em teste em massa. Sim. É uma outra realidade. Então a gente tá numa situação de tanto desalento que, por exemplo, eu nunca esperei apoiar um Barbalho na minha vida, né? O filho do Jader Barbalho. Então, nesse momento, esse homem pra mim é um santo, né? Com certeza, com Uma certeza. Bíblia, como diz na Bíblia, né? Que o Salvador viria na forma de ladrão. Vocês viram? Ô, Yuri, e você? Você que aí a questão do lockdown é mais séria. Como é que mudou a tua rotina? Como é que mudou? Como é que você se sente agora, tipo, tendo realmente que ficar trancado dentro de casa e ter toda essa preocupação na hora de simplesmente ir pro mercado comprar um pão, assim, por exemplo? Ó, a minha maior ansiedade quando começou essa confusão toda era emprego. Porque mesmo estando num país que eu sei que não vai deixar ninguém na mão, que tá com um fundo de emergência muito fodido, são $2.000 por mês para quem perdeu renda, ou seja, é bem gordinho, né? Uhum. O meu medo era, tipo, o que adianta eu receber um benefício temporário e quando acabar o lockdown meu emprego nem existe mais para eu voltar, entendeu? Esse era o meu medo. Uhum. Mas a gente conseguiu acomodar trabalho remoto, né, de casa. O meu trabalho sempre foi possível ser remoto, mas eu comando umas equipes que é muito difícil de não estarem no... Era impensável, até isso acontecer era impensável, né? Nunca ninguém tinha pensado, inclusive na parte técnica, de segurança e tal. Enfim, deu certo. Óbvio que estamos trabalhando com uma capacidade muito inferior ao que a gente poderia, mas pelo menos tem um monte de gente trabalhando, um monte de gente manteve emprego, eu incluso. Então essa ansiedade, pelo menos, por enquanto, deixei de lado. Tô bem mais tranquilo. Existe ansiedade como o Burza falou, o Burza ou o João. Existe o medo de morrer, né, cara? Porque eu sou grupo de risco big time. Assim, eu sou obeso, eu tenho hipertensão arterial, eu sou asmático. Se eu pegar esse negócio, cara, eu viro estatística. E a estatística ruim, né? Então eu tenho essa ansiedade, eu tomo um cuidado violento. Eu só saio de casa de vez em quando pra dar uma volta no quarteirão. Eu não vou ao supermercado. No começo era minha mulher que ia. Agora a gente conseguiu descobrir um jeito de fazer o pedido online. Então é o que a gente está fazendo agora. Eles entregam na porta, a gente joga tudo no chão da cozinha, enche a pia de água e detergente, joga tudo lá dentro, pacote, garrafa, tudo, lava tudo. E é assim, cara. Então não posso sair de casa, mas eu sou um cara super caseiro, então pra mim não faz uma diferença tão violenta, assim, eu não tô sofrendo de cabin fever, entendeu? Sim. Essa parte tá mais tranquila. A minha ansiedade mesmo é o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a empresa que eu trabalho, o que vai acontecer com o meu emprego, o que vai acontecer com a minha renda, vou morrer ou não vou morrer, quando é que sai essa merda dessa vacina, entendeu? É onde tá girando, mas eu diria que tá bem sob controle, assim, eu não tô... eu tô, justamente por me considerar, e eu tenho uma noção, eu sou bem consciente de que eu tenho que me considerar extremamente privilegiado nesse momento, né, pelo país que eu moro e por ter mantido meu emprego. Eu acho que eu sou uma porcentagem muito baixa dos privilegiados nessa situação. Então eu mantenho isso na cabeça, sabe? Sabe aquele negócio que quando você não queria comer, quando você era criança, e sua avó falava, tem um monte de gente morrendo de fome na África, Sim. e não funcionava? Uhum. Tem funcionado agora pra mim, sabe? Eu penso, quando eu começo a pensar, assim, putz, tá foda, eu falo, meu,
tá saindo barato pra mim, entendeu? Então eu tento manter isso na minha cabeça e vou levando. Então eu não tô. Nesse momento agora minha ansiedade tá bem controlada. Existe, mas tá bem controlada. É isso, a gente tem que ser muito grato porque a gente trabalha no ramo de serviços, né? Então é muito mais fácil adaptar e trabalhar de casa agora. Não tem como não trabalhar. Eu tenho uma pergunta pro Yuri. É aquela clássica da groselha que eu tenho que fazer sempre, que é Yuri, você que é biólogo. Não, essa é sério, porque assim. Eu tenho conhecimento porco de tecnologia. E com esse conhecimento porco de tecnologia, às vezes eu vejo pessoas comuns fazendo coisas na internet que me deixam de cabelo em pé. Como é que é ser biólogo, ser uma pessoa que sabe o que é o teste pré-clínico e tal, e às vezes conviver com pessoas que agem de boa fé e agem de má fé e simplesmente atropelam tudo aquilo que pra você é tipo a lei da gravidade. Boa. Cara, eu acho que. Acho que a gente tem que ter sensibilidade, bastante tolerância. De um modo geral, quando o erro é por boa fé, não me dá no nervo, entendeu? A pessoa só tá desesperada mesmo, tá procurando, sei lá, a nova fosfoetanolamina. Mas quando é má fé, igual o Trump, igual o Bolsonaro, especialmente porque não são eles que vão morrer, aí me dá no nervo, entendeu? Aí fico nervoso. E não adianta, cara, mas aí as pessoas. O Brasil é um problema sério, porque as pessoas mal são alfabetizadas em geral, que dirá saber ler inglês. Porque hoje em dia, se você não sabe inglês, você não vai ter acesso às fontes primárias de informação, certo? De fato. Isso é. Exatamente. Não tem conversa. Você vai sempre depender que alguém reporte a fonte primária para você. Então você está sujeito à interpretação daquela pessoa, sempre. Então não tem muito pra onde correr, cara. Eu fico contente que tem umas pessoas fazendo um trabalho excelente de divulgação científica, na parte bem técnica. Tem que mencionar o Átila aqui, não tem jeito. Não, por favor. E que ganhou um espaço popular muito grande, não só no meio científico. Que pelo menos está fazendo um contraponto bem forte, bem contundente às crendices, né, que estão por aí, que podem ser danosas. Qual foi a coisa mais louca que você viu até agora? A coisa mais louca, acho que o Trump falando que tem que injetar desinfetante. Nossa, isso foi o fim. Ele falando em injetar desinfetante e as pessoas fazendo. Não, mas as pessoas morrem. As pessoas, sabe? Tipo, as pessoas. Matou o vírus, né? Não, você mata o vírus e o paciente não E o hospedeiro do vírus. tira de canhão, serviria do mesmo jeito. Que é foda você falar, as pessoas são burras e acreditam e fazem essas coisas, mas o problema é que o governante, ele é o exemplo. Exatamente, e às vezes não é nem questão de chegar e chamar a pessoa de burra, às vezes ela não tem o conhecimento. Exatamente. Ela tá desesperada e aí ela ouve um negócio de um líder, né? E olha só o contraponto, né? Você ouve um negócio desse de um líder que é um imbecil, que aí você vai e injeta, e aí você pega uma pessoa também que não é tão versada nas coisas, e aí você ouve do seu líder do seu país que o cara não é um coveiro e que se tiver que velho morrer, que morra mesmo. Imagina o impacto que isso tem numa pessoa mais inocente, né? Numa pessoa com menor nível de intelectualidade. Isso é capaz de destruir uma pessoa, sabe? Olha, mas não é só uma questão de imagina se você é o idoso que já está sendo abandonado pela sua família, certamente abandonado pelo Estado, e você ouve um negócio desse, e você ouve uma coisa absurda dessa, sabe? Você acaba de enterrar um parente seu e vem Desculpa não, Jair Messias Bolsonaro, um escroto, filho de uma puta, que eu mal vejo a hora dessa bosta morrer, falar um negócio desse. Não, e aí teve um negócio que até agora diminuiu aí
converse, mas era um papo que no começo era assim, que não é o coronavírus que mata, são as outras doenças, porque se a pessoa não tiver nenhuma outra comorbidade e tal, não morre. Teve um cara aqui que chegou pra mim e falou, não, coronavírus é como se o cara estivesse na beira do precipício, ele só dava um empurrão. Eu falei, velho... Filho da... Aí você procurou o A pessoa precipício. fala que é pra isso dar sem se empurrão, dar né? conta do absurdo Do que tá falando. absurdo que tá falando. Porque daí, deixa se de você não der um homicídio, né? empurrão, o cara não cai no precipício. Eu não ia cair naquela hora, ia cair daqui 10 anos, um ano que fosse, uma semana que fosse. Justamente. Sabe? Falar que agora- de absurdo, não sei se vocês viram a prefeita de Las Vegas, vocês viram isso, né? Não, eu não tô sabendo. Não. A prefeita de Las Vegas fez um discurso de que não tem como saber exatamente como seria uma curva de contaminação sem isolamento, porque todos os países, todas as regiões acabaram entrando em isolamento de uma forma ou de outra em algum momento. Aí ela falou que oferece a cidade de Las Vegas como grupo controle, que é abrir cassino, tudo. Ah, Puta merda. que pariu. É uma pessoa que ela dá a vida O pela entrevistador não ciência. acreditava, assim, o entrevistador discurso, tá brincando. Ela dá a vida pela ciência, a vida dos outros. Só que até teve, né? A Suécia, não sei se adotou alguma coisa depois, mas não estava adotando. E você pega a curva de contaminação e de morte lá, é assustador. E quando você Explodiu o número de casos lá. É o Lord Farquaad lá do Shrek, né? Alguns de vocês vão morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a Exato. Bom, Exatamente. falando em pessoa que dá, nós temos aqui o Francisco José Espínola, que tá no podcast também. Chico, Opa, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Seja bem-vindo, não, que você chegou atrasado, a gente tava falando pra caralho, e aí não deu tempo de você falar, então eu já vou fazer logo as duas perguntas pra você, que já foram da galera aqui. Primeiro, como é que tá a situação da quarentena aí? Acho que no Rio de Janeiro que você mora, né? Sim. Então, tá como me é que ouvindo tá? Tô te ouvindo, estamos te ouvindo direitinho. Como é que tá a situação da quarentena aí no Rio de Janeiro? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta como é que você está se sentindo mediante essa nova realidade? O que mudou na sua rotina? Como é que tá o seu psicológico, o seu emocional, passando por esse momento agora, em qualquer aspecto? Bom, primeiro, só comentando no assunto anterior, essa prefeita de Las Vegas, né, fez uma aposta arriscada. É uma verdadeira roleta russa o que ela está fazendo. Com certeza. Então, eu não faria esse tipo de aposta não, mas, bom, é a cidade dela. Aqui no Rio de Janeiro, respondendo a sua pergunta, Carioca é outro tipo de... Eu não sou carioca, tá? Eu sou tipo assim, moro aqui há décadas. Mas eu sou de Aracaju. Então eu sou praticamente... Eu sou e não sou carioca. Mas eu já percebi, assim, que o espírito do carioca aqui é um espírito muito relaxado, né? De andar de chinelo em shopping center. E eu mesmo faço isso e tal. E aí quando eu vou numa outra cidade, daí a pessoa diz assim, não, vamos no shopping center, peraí, vou me arrumar. Não, se arrumar? Tem que se arrumar? Tem que se arrumar para ir no shopping center. E pra mim isso é tudo muito estranho, né? Porque aqui é uma cidade de praia, cidade quente, quentíssima no verão. E então todo mundo fica largado mesmo. Então as pessoas não estão se preocupando com o vírus, não estão se preocupando. Embora até o governador tenha tido atitude junto, né, com Dória, né, de enfrentar, né, com isolamento social e tal, mas as pessoas não têm respeitado. Eu tive que sair para comprar cigarro, que eu comecei a fumar agora, né, porque é uma época boa, assim, pra começar a fumar, né? Porque pelo menos eu sei que eu não vou morrer de câncer. Então, Puta que pariu. Aí eu garanto isso, né? Aí o cara, não, tu vai morrer de câncer. Não, cara, não vou morrer de câncer não. Então eu saí para comprar cigarro, botei minha máscara, todo cuidado, apertei o botão do elevador com o cotovelo, depois passei álcool gel no cotovelo.
Então foi assim, todo no cuidado. Cheguei lá na praia para comprar pra lá, todo mundo, gente pra caramba, todo mundo correndo, andando de bicicleta, ninguém com máscara, e tá proibido. Mas não tinha ninguém, não tem como fiscalizar, né? Se tem uma multidão sem máscara, não tem como fiscalizar. Então, o povo do Rio de Janeiro não se tocou ainda. Vai se tocar, a gente já está começando a morrer gente próxima. Já morreu um pai de um colega meu, o irmão do outro colega meu, e o irmão de outro. Então está começando a morrer gente próxima. Então o pessoal está começando a meio que... Porque só assim... Porque essa guerra de informação cruzada acabou bagunçando a cabeça das pessoas. As pessoas não sabem direito o que é que devem fazer, né? Então elas continuam as rotinas delas, entendeu? Não sei direito. O Bolsonaro disse que é só uma gripezinha e o outro disse que não. Bom, não sei. Eu vou fazer meu Cooper e tô tranquilo. Mas na hora que cai a ficha, né? Na hora que começar a ver gente que ele conhece, não vê número. Porra, ver número é completamente diferente. Quer dizer, o Carioca não se tocou ainda e quando se tocar a mão vai estar contaminada, é isso? Exatamente. Gostei disso aí, hein? Foi poético e bonito. E como é que isso tudo te afeta, ô Zé? Como é que isso tudo te afeta pessoalmente, como pessoa, essas coisas? O que você vê, como as pessoas estão lidando com isso, em contrapartida em como você lida com isso, como é que você se sente? Eu fico muito preocupado mesmo, eu fico muito desgostoso, porque eu moro com minha mãe aqui. Minha mãe tem 72 anos e ela é muito fraquinha mesmo. Ela anda devagar, tal, é daquelas idosas bem fraquinhas mesmo, né? Então, ela não pode pegar esse vírus de jeito nenhum, não tem chance para ela. E o pessoal não está pensando, não está vendo a consciência assim de que você não tem que cuidar só da sua vida, você tem que cuidar da vida dos outros também. Se morrer gente porque você transmitiu, a culpa é sua, cara. Entendeu? Vai ficar no seu karma. Então, eu fico chateado com isso, mas ao mesmo tempo eu aprendi assim, as coisas que eu não tenho como não tenho nenhum tipo de controle, eu mudo o pensamento, sabe? Eu penso em outras coisas e tal. Então não. E além do mais, eu também não consigo ficar com raiva de ninguém, não. Nem da minha ex. Já tá errado aí. João, você falou que você é do grupo de risco, que seus pais são do grupo de risco. Você tem todo um cuidado. Não, mas falou pra nós. E você tem todo um cuidado com a sua saúde. Como é que fica a sua cabeça mediante a tudo isso? Como é que fica... Enfim. Então, eu tenho conversado muito... Eu tava muito afastado por conta das tarefas da faculdade antes da pandemia. Enfim, a minha vida mudou pra caramba nos últimos anos e eu dei uma afastada. E eu me reaproximei da turma aqui porque realmente tem sido um alento, assim, porque a minha situação, ela é uma situação tanto quanto peculiar, não sei se até dizer um tanto quanto bizarra, porque ao mesmo tempo que eu tô vivenciando, assim, na minha família, o meu núcleo familiar, nós somos 5 a 6 pessoas, 4 pessoas estão no grupo de risco. E então a gente tá com esse receio enorme, né? Fora que a situação aqui no estado, aqui nas regiões mais afastadas, é de total abandono, né? Por exemplo, aqui no estado do Pará, os centros de saúde é na capital. Então a gente tá... Uma cidade, ela vai dar o suporte ao estado inteiro, com o tamanho
do Pará, que é imenso, né? Um estado continental, então é uma coisa assustadora. E no meio disso tudo, eu tô vivenciando algo, uma situação em particular que tá me revoltando. No sentido de que eu não sei quem falou aí a respeito das declarações, foi o Burza, me falou, eu não sei vocês, mas particularmente as ações não só do governo, porque o do governo a gente espera aí, mas as coisas que estão acontecendo, as mortes que vão acontecer e a postura de pessoas que você olha como pessoas de bem, ela me deixa assim estarrecido. A indiferença do brasileiro médio em relação à realidade, ao que vai ou que pode acontecer. E que no fundo a pessoa só tá olhando pro próprio umbigo. Eu relatei com um colega uma discussão muito pesada que eu tive com colegas meus. Sim, turma da minha faculdade. E assim, eu me exaltei, né? Eu me exaltei, o meu colega assim, meus amigos se encaralharam comigo também, a gente discutiu. Mas é porque o que me irritava na discussão era porque era um debate político, mas o foco do debate era o Congresso Nacional, o Maia tá atrapalhando, eles colocam como se isso fosse a realidade, como se fosse o nosso principal problema, né? E aí eles começam a criar a porra da dualidade, economia e saúde, que não existe, né, gente? Não adianta nada, tu tem todo o patrimônio do mundo se tu tá morto. Eu pelo menos penso assim. Exatamente. Não, e só Aí- pra complementar, João, rapidinho, esse pessoal fala que não, vamos voltar com a economia, tá, não sei o que. Cara, você vai vender pra quem? Quem que vai comprar Não. o que você tá produzindo? Morto E- não compra, não gasta dinheiro. E quando eu comecei a conversar, e aí eu cutuquei assim a ferida, eu sei que eu exagerei com o meu colega, mas é uma coisa assim que pra mim revolta, que eu provoquei, eu fiz uma provocação, porque ele tava falando com completa indiferença em relação à situação, e eu respondi pra ele, olha, tu estás falando isso porque não tá na Unimed ainda, mas uma hora vai chegar na Unimed e eu quero ver se tu vais continuar com essa prostituição, isso é preconceito, não sei o que, não sei o que. Então, o que me deixa assim absurdamente até sem esperança é ver a indiferença das pessoas com a situação, por exemplo, de Manaus. As pessoas olham os valões de cadáveres que estão se formando, né? A demanda diária de cadáver em Manaus era 30 por dia, eu tava vendo no sistema funerário lá, mais de 100 por dia. Daqui a pouco não tem caixão. Não, daqui a pouco não tem caixão mais. Não, E eu vi uma aqui foto em Belém extremamente não vai. chocante de Manaus, que eles abriram praticamente uma... Sabe daqueles buracos tipo trincheira? Sabe? Um valão exatamente. enorme. E aí os caixões, assim, tipo, um do lado não tem nem divisória de terra entre um e outro. Eles simplesmente penso- Não, enfileiraram ali pra atacar a terra e o povo, né, os familiares, separados por uma cerca, debruçados ali e vendo serem enterrados em valas. E assim, tá? e me deixa mais estarrecido. Aí eu vou entrar num polo político mesmo, enfim, que é o seguinte: as pessoas, os militantes bolsominions, a direita no geral, que ainda continua buscando alguma justificativa moral para isso, ela coloca que o fato de só morrer velho e pessoas com problemas crônicos de doença, eles colocam como se isso fosse um apaziguante, como se, não, pô, tu tá velho, Uhum. né? Tu tá velho. Então, ou seja, o cara é velho, então foda-se, ele pode morrer em casa e a família fica cheirando a carcaça dele. Não, Foda-se. só mata velho. Não tem direito a uma morte digna. Ou pior, né? Você tá no grupo de risco, tu já ia morrer mesmo, né, meu irmão?
Eu tô me Tá com o pé na cagando. cova, teve gente que falou Exato. isso. Ah, não, isso aí tava com o pé na cova. Olha que escroto, velho. Isso é o Cara, isso é máximo, é a máxima da escrotidão. Eu vou repetir. Isso Muita falta de mostra. criatividade. Eu vou repetir uma coisa que eu disse na groselha, que eu vi lá no My News. Ah, porque são só 10%, são só 5%, só tem 1%. Qualquer porcentagem, quer dizer, qualquer grupo de risco, sabe, que inclua a minha mãe, é alto. Sim, Com certeza. Fim. sabe? É. Não, e a gente tem que entender uma coisa. Isso tem que ser dito. E, enfim, eu não sei se eu, mas a gente tem seguido uma fada sensata no YouTube, que é uma coisa que é verdade. Olha o E eu acho que isso. nepotismo no podcast isso- da Groselha. Não, isso tem que ser falado. É o, Principalmente- gente, é o primo do João Vitor, é o primo Conde do João. Lupê. É, Conde, bota Conde na busca do YouTube que você vai ver os vídeos dele, são extremamente sensatos. Mas Deus abaixa o do céu, volume. não que a gente concorde com o que ele diga, no geral, mas enfim. O que acontece é, a gente tá falando de um movimento pró-vida, um movimento que prega a sacralidade da vida, que a vida ela tem que ser valorizada desde a concepção. Ou seja, pra eles, um zigoto vale mais do que um velho que contribuiu a vida inteira pra Previdência, pra morrer que nem num valão. É revoltante, velho. Enfim, assim, o que eu sinto em relação. Só pra acrescentar, os colegas estão. Eu fico até feliz de ver que os colegas estão encarando tudo bem. Eu tô encarando muito bem tudo. Mas tudo que eu sinto é uma revolta, é um nojo. E o Só pior de você tudo, não, e João. nojo é revolta de pessoas próximas, Uhum. sabe? A vontade que eu tenho é de socar, Um- socando. O primeiro-ministro Quebec aqui, Não faça o primeiro-ministro só Quebec pra aqui no terminar a piada começo aqui. falou. João, Alguma não coisa faça legal, isso. falando. Você cobrir de porrada, você pega a coronga dele. Tá, diga, Mas fala aí, Yuri. Yuri. Deixa o Yuri falar. O primeiro-ministro Quebec falou uma coisa bem legal nesse sentido. Ele falou: uma morte evitável é uma morte a mais do que o aceitável. Tipo, Igualzinho o tem que Bolsonaro, realmente né? colocar todos. Sozinho. Nossa, cara, vamos pro Canadá. E você, Boggs? Eu é acho que que tá- faltou responder uma pergunta, não? De como você. Não, foi como é que tava no Rio de Janeiro e como você se sente em meio a isso tudo. Ah, não, eu tava pensando que você tava perguntando como é que eu me senti em relação à atitude, né, das pessoas. Não, sim, isso engloba também, mas tá, então diz aí, ô Chico, como é que você tá se sentindo com a mudança de rotina, de você tá, né, confinado em casa, entre aspas, não sei. Como é que fica a sua cabeça? Como é que atinge no teu psicológico isso tudo? No meu caso particular, tem sido bem tranquilo. Eu tenho um privilégio, né? Que eu tenho um apartamento grande e tenho uma varanda grande. Então, eu posso tomar sol. E eu sou um cara bem caseiro mesmo, sabe? Tenho muitas coisas aqui que eu gosto de fazer aqui em casa. Tenho o meu PlayStation, tenho a internet. E eu sou um cara bem conectado, você sabe, né? Eu tô online o tempo todo, eu tô fazendo os meus comentários o tempo todo, então, e eu faço home office. Eu não tô sentindo nenhum tipo de desespero, ou ansiedade, ou qualquer tipo de coisa desagradável desse jeito, como eu poderia estar sentindo se eu não tivesse essa personalidade que eu tenho. Mas às vezes eu fico muito tempo sem ver meu filho, entendeu? E isso dá saudade dele, da tristeza, mas eu também embarcava em plataforma de petróleo, né? Então eu sei o que é ficar confinado, essa é a verdade. Eu sei o que é ficar confinado. E então, pra mim, tá tranquilo. Eu até teve alguns dias que eu dei uma diminuída no ânimo, mas sem ficar triste, sabe? Só que, tipo assim, eu não tinha muita vontade de fazer comentários, de fazer lives. Eu cheguei a fazer algumas lives, né? Entrevistar algumas pessoas e tal, aquele negócio no começo. Mas agora eu me aquietei um pouquinho mais.
E eu tô tranquilo, tô na boa. Então, tá Agora, quanto ao assunto que estava sendo conversado, né? Eu tenho contato com algumas pessoas que são muito vítimas dessa lavagem cerebral que está acontecendo, né? Então, tem uma pessoa em particular, que é da Petrobras, é um químico, quer dizer, nível superior. A gente espera um certo nível intelectual dele, e ele tem até. Mas o fato é que as pessoas, o que vem de cima, a informação cruzada é que está fazendo com que as pessoas não estejam levando em conta o problema na realidade, né? Eu cheguei para ele e falei para ele, olha só, cara, você, falando assim diretamente, você vai ter um genocídio, muitas mortes vão acontecer porque uma série de orientações estão sendo seguidas, e isso é um genocídio, isso é um assassinato em massa, e você é cúmplice disso, entendeu? Você é cúmplice disso, você está ajudando a disseminar essas informações. Ele passa vídeo de médico dizendo que o Brasil nunca vai chegar a 800 mortos por dia, entendeu? E um mês depois a gente está em 400, 500. Um mês depois do médico postar isso. E não entra na cabeça dele. Ele disse que é a mesma coisa que vocês falaram. É uma gripezinha que as pessoas já estão para morrer. Algumas morrem de outros problemas, mas como elas estão com Covid, eles marcam que é Covid. Ele vai para a estatística como morto com Covid. Isso é o pior, cara. Gente achando que a gente tá super notificando, cara. Você tá maluco? O Francisco falou uma coisa interessante sobre a pessoa com estudo e tal, e eu tenho observado, a coisa mais assustadora é isso, gente com formação, com estudo, que você presumiria que a pessoa ia ter um pouco mais de inteligência para lidar e para processar as informações. E são pessoas que estão compartilhando, estão repetindo absurdos, assim, burrice mesmo, burrice, sabe? Não tem outro nome. É espantoso e não é, né? Porque é o mesmo tipo de pessoa que a gente considera, né, que é uma pessoa com formação, que tem um pouco de grau de intelectualidade e vota no Bolsonaro, ou seja, 0-0. Mas, ô Mário, aí, ainda votar no Bolsonaro, tudo bem, assim, entre aspas, ainda dá um desconto. Agora, quando você tem uma doença que está acontecendo no mundo inteiro, sabe? Morreu um monte de gente na Itália, morreu um monte de gente na Espanha, a Inglaterra morreu gente, está tendo lockdown na Inglaterra, um monte de lugar. Aí a pessoa pega e fala, não, mas aqui no Brasil não vai acontecer porque é calor e a população não é tão envelhecida. Aí Manaus está um caos, a pessoa continua repetindo essa conversa do calor. É uma coisa que transcende a uma coisa, a pessoa que não parece que é uma negação, é um estado de negação. A pessoa não quer se calor matasse o corona. Se calor matasse o corona, aqui no Pará já teria uma vacina. Pois não, você pega Manaus, Ceará, lugares muito quentes e o negócio explodiu, tá fora de controle. Quer dizer, esse papo do calor. E uma outra coisa que deu para constatar, na verdade, isso aí a gente que gosta de ciência mesmo, eu não sou cientista, mas gosto, sou apaixonado por ciência e tudo. Uma coisa que ficou mais que claro nessa situação toda é que o brasileiro, e aí eu falo brasileiro, mas talvez isso não se restringe ao Brasil, né? Eu vejo o brasileiro. O brasileiro não tem a mínima noção de como a ciência funciona, não tem um pingo de noção. Você pega desde a cloroquina até um monte de coisa porque... E aí não dá para fazer um recorte ideológico, porque logo no começo da pandemia
tinha gente de esquerda, que eu conheço, gente conhecida minha, tem uma evidência anedótica disso, mas gente de esquerda já falando assim, não, Cuba já tem a cura. Como assim? O negócio começou, na época, fazia 2, 3 meses. Não tem como você arrumar uma cura para uma doença em 2, 3 meses. Uma doença desconhecida, uma doença nova. Na questão de fala, poderia reunir os maiores gênios, não iriam descobrir, porque você tem todo um teste, tem todo um processo que você tem que fazer. E a mesma coisa vale para cloroquina. Não dá para você chegar e falar, isso aqui é a cura. Como é que você vai saber? Você não testou, você não avaliou, sabe? Isso é o que mais me assusta, assim, porque muita gente vai morrer por analfabetismo científico das pessoas. Boggs, você falou aí que tava no meio nessa pachorra toda que tá acontecendo na sua casa. Você não vai fazer pergunta sobre saúde mental pra mim, não, vai. Não, todo mundo sabe que você é meio demente mesmo, mas enfim. Mas vou porque a gente quer saber até onde vai. Eu quero avisar pra você que eu tô bem, tá? Sempre quando eu tô me sentindo sozinho, vozes da minha cabeça vêm, fazem companhia. Eu tomo banho, eu lavo a mão certinho lá no dinossauro que eu tenho no meu armário. E. Tá bom, chega. Mas eu queria voltar no ponto, assim, nessas últimas eleições, eu abracei uma campanha no sentido de avisar para as pessoas, assim, galera, o Olavo de Carvalho é anti-vaxxer e a gente precisa humilhar ele publicamente, sabe, até a cabeça dele encolher para dentro do tórax, de vergonha. E uma coisa que eu percebi, muitas pessoas queriam falar sobre o assunto, mas não tinham conhecimento, sabe, mas ficaram caladas pela falta de conhecimento científico. E muitas pessoas trataram isso como se fosse um detalhe pequeno, sabe? Eu vou falar assim, eu desafiei o bosta na água do Nando Moura, aquele retardado do Mamãe Falei, né? Eu peitei ele, saca? Fala do Olavo, o que ele fez? Ele me xingou de esquerdista, que é isso que ele sabe fazer, né? Então, assim, eu tô é surpreendente, é um momento único, sabe, na história da humanidade, a gente passar por isso no século XXI, sabe, excesso de tecnologia e de repente. Mas a ignorância das pessoas não me surpreende, porque eu já tava vendo isso antes, sabe. Quando começaram a aparecer os primeiros picaretas vendendo garrafada anticloroquina, né, inclusive teve uma médica, né, que tava vendendo soro imunológico, não sei o que, e um farmacêutico. Aí a polícia foi atrás. Muita gente comemorou. Eu fiquei me perguntando, mas isso era crime? Ué, sempre fizeram. Por que não prenderam antes? Sabe? Então, eu já contava com a estupidez das pessoas. Sabe? O que... Sabe? Talvez a estupidez do Bolsonaro tenha ido aos limites que, sabe, nem Nostradamus consegue. Né? Mas assim... Eu ainda fiquei feliz que o governo do Bolsonaro funcionou por alguns meses, por algumas semanas, porque o governo em volta do Bolsonaro estava ignorando o que ele falava. Eu até esperava pior. E assim, a postura das pessoas precisa mudar, sabe? É sério, a gente precisa parar de tratar bancada olavista. Não existe bancada olavista, existe bancada genocida. A gente tem que, sabe? A gente precisa dar mais valor para divulgação científica. Né? Eu acho que é o divulgador científico, vai lá, faz vídeo, faz não sei o que, pro pessoal de dentro da academia. Você fica aí perdendo tempo fazendo videozinho pro YouTube? Borges. Eu acho que a gente tá num período. Não, só pra. Eu acho que a gente tá num período decisivo até. Do nosso período que a gente tá vivendo a história, né, cara? A gente tá num período que tem que ser muito claro isso pra quem tá ouvindo, ou pra quem. As pessoas que ainda não têm certeza do que tá acontecendo. O que tá acontecendo aqui no Brasil é uma política de eugenia. É uma política de higienização social. O governo, eu não acredito
nisso, assim, deliberadamente, mas cada vez mais que eu vejo esse pessoal fomentar essas manifestações, esses aglomerados de pessoas, parece que ele fala assim, não, fomenta essa porra, porque vai infectar mais rápido ainda. Porque Inclusive, uma coisa que me assustou é que fizeram um protesto na frente do hospital. Eu fiquei super desapontado com o pessoal do hospital. Eles não tinham uma granada pra mandar de volta? Carreata na frente do hospital. Vai ser puta que pariu, né, cara? Eu vou te dizer um negócio. E a gente tem que falar isso. A gente tá vivendo talvez um período. Eu quero muito estar errado. Eu quero muito estar errado. Mas as pessoas estão num estado de negação tão grande, mas a gente sabe o que o futuro vai dizer do que a gente viveu. A gente viveu um período equivalente ao que houve no apartheid, a segregação racial nos Estados Unidos, talvez. É um período de vergonha. O Vila falou isso, né, cara? Porque o governo, ele tá institucionalizando seleção natural. Ele tá com... É horrível falar isso, sabe? Quem viver, vai viver. Quem morrer, vai morrer. E daí? Vai morrer gente, paciência. Como assim, cara? Rir da demência desse filho de uma puta. Mas é isso aí. O pessoal tá se segurando, sabe? Porque só quem vai morrer é velho e pobre. Pior. Teve aquela história daquela empresária que ela fez um vídeo nojento. Assim, eu espumei de raiva também. Que a mulher fala, você aí dizendo assim, você aí que tá fazendo em quarentena, que é vagabundo, que não é patriota, então você coloca uma fitinha na sua casa que é pra nenhum serviço te atender, sabe? Cara, a vontade, o ódio que eu dei, assim, a vontade de pegar essa mulher. Olha, enfim. Só um relato pra vocês entenderem como é a falta. Eu sempre meti o pau, todo mundo sabe que eu era um dos mais coxinha aqui da groselha. E infelizmente meu colega não tá mais aqui. Mas então, não, eu recebi um vídeo desses meus colegas da minha turma de direito. Então são pessoas muito abaixo, né? Eu tava vendo que essas pessoas, elas estão pegando o avião. É a UTI Express, que aí leva os caras pra São Paulo, pra UTI de São Paulo, pra se tratar. As famílias mais ricas daqui estão indo pra São Paulo pra se tratar. Eu falei, filhos da puta! Porra, assim até eu pego 3 covidas. Mas já nem em São Paulo vai ter, cara. Sim, mas tu tá entendendo como é que é o negócio? Não, porque tem que sair Rodalia. Vai trabalhar. Pego até bola se for desse jeito. Aí o dono. Aí o morrer, eu vou querer ir pra São Paulo, eu vou querer morrer lá em Taparica. Mas aí é foda. O empresário, que eu adoro que eles falam assim, não, porque eu sustento 15 famílias, né? Porque graças a mim eu sustento 15 famílias. Então vocês se infectam. E tu vai estar onde? Não. Que me fuder, eu tenho um jatinho pra ir pra pior que né? É foda, cara. Teve uma carreata lá no Rio Grande do Sul que tinha uma faixa no carro escrito: eu pago o teu salário. Puta. Eu vou falar o quê? Mas é isso que é foda, cara. Sabe? Isso que é foda. Esse pessoal que fica fazendo carreata em carrão, eles estão lá na vidinha deles, no apartamentozinho deles, no jardim. Boa, cara. Eles não vão ser atingidos. Eles estão cagando a cambada de animal. Cara, e eu vou falar uma coisa. A coisa que mais me irrita no empresário brasileiro, que me dá vontade de voltar pra esquerda e pra mais radical e pegar a K-47 fazer a evolução, é essa merda. Eu pago o seu salário e eu gero emprego. Você não gera porra nenhuma, cara. Você paga o salário pra alguém porque você precisa da mão de obra dele na tua empresa, no teu negócio. É por isso que você paga o salário. Você não tá fazendo bondade, você não tá fazendo nada, é uma troca. Você precisa da mão de obra dele e ele precisa vender a mão de obra pra você. E é por isso que você não gera emprego porque você é bonzinho. Você gera emprego porque você precisa de alguém pra trabalhar pra você.
Puta Mas você que sabe pariu. onde é que eu vejo mais desse tipo Irrita de esse discurso? negócio de, ai, eu pago salário, ai, eu gero emprego. Porra! Você sabe onde é que eu vejo mais desse discurso, Buza? Aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele tem essa pose, sabe? De, ai, a gente que carrega o Brasil nas costas. O Rio Grande do Sul mal consegue se sustentar. É o estado do Sul mais falido que tem. Aí ele quer se juntar com o Paraná e Santa Catarina pra formar o País do Sul, pra ele montar nas costas dos dois outros estados que são melhores que o Rio Grande do Sul. É aquele negócio de gozar com o pau dos outros, sabe? O Rio Grande do Sul. Eles podem viver de exportar a mulher, né? Aí eu acredito O Rio que. Grande do Sul não tem nada, absolutamente nada pra prover pra canto nenhum, nem pra aqui pra dentro, sabe? Não tem nada que Cara, preste, sabe? Eu fico imaginando o tamanho do nosso azar, porque só de ter uma pandemia, uma quarentena, por si só já é assustador, já é aterrorizante. E você Podia tem ser- esse bando de filha da puta que fica falando Quer essas dizer, coisas. o quê? Epidemia? Que epidemia? A gente tem Brasil. Como diria o Vila, inclusive eu recomendo muito que vocês ouçam o Vila. Isso aí é uma caterva. Alta. Muito bem, meninos. Bom, eu vou falar por E mim só- assim diga, Bruno. Eu vou falar por mim, assim. Esse negócio da quarentena de isolamento social, pra mim, não me afetou em praticamente nada. A única coisa que me afetou foi... na verdade, como eu disse no começo do podcast, eu já vivi em quarentena antes de ser modinha. Eu só saio mesmo pra ir pra banco, pra ir pra supermercado e volto pra casa. Eu passo o dia inteiro em casa, não saio. Mas não posso dizer que assim, não me fez pensar de certa forma diferente. Porque uma coisa é eu me trancar dentro de casa sabendo que eu não quero sair de casa, que eu tenho controle, que eu tenho a escolha de ficar em casa porque eu quero ficar em casa. Outra é alguém vir e, de certa forma, tolir a minha liberdade. Não que venha um oficial aqui, sei lá, de justiça ou alguma coisa, um policial falar, Mário, você não vai sair de casa. Não. Você tem nos jornais tudo que tá acontecendo. Você, né, sabe que é para ficar dentro de casa por conta do medo que você sente de uma contaminação. Então você automaticamente já se sente tolhido dessa liberdade, porque quando você sai na rua, você sai apreensivo. E isso, de certa forma, mexe um pouco com a nossa cabeça, assim, porque pelo menos um pouco com a minha cabeça, porque nunca, eu acho que é muito difícil pra gente gostar de algo que é imposto a nós, né? A gente ser privado de escolha a gente ser privado de escolhas é sempre muito ruim, né? Alguém virar e falar, mesmo que não seja de forma direta, mas você só ter uma única opção, senão as consequências de uma outra ação são as piores possíveis, é muito ruim, né? Você não ter a escolha. Porém, contudo, todavia, eu tô há mais de um ano trancado em casa por outros problemas que não tem nada a ver com contaminação. Então, assim, desse lado não me afetou muito, mas uma mudança houve, de às vezes a gente fica meio, porra, eu só queria sair ali pra comer um sanduíche, não vou porque não vou arriscar, entendeu? E essas coisas pequenas fazem a diferença. E me afetou também de forma profissional, porque eu dou aula pela internet, eu dou aula online, e muitas pessoas, né, pra você ver, vem me perguntar assim, porra, Mário, agora a galera, né, ficando em casa, você deve ganhar muito mais aluno, deve aumentar muito mais a procura, e não, é muito pelo contrário. Porque não é só eu que tá ficando em casa e não tá indo trabalhar. Tem, como a gente viu aqui, tem Bruno, tem o Yuri, e muitas vezes essa galera ela recorre ao home office
para não perder o emprego. Porque tá ali no risco de perder o emprego. Então ela vai lá e a carga que eu tô vendo, que eu tenho alguns alunos que trabalham com home office, ela aumenta muito. É muito mais pesado, porque primeiro, como eu falei ali com o Bruno, a gente não tem o costume aqui, não é cultura brasileira a gente trabalhar com home office. Então a galera não tá sabendo muito lidar com esse negócio. Primeiro porque assim, como a gente vive a vida hoje em dia, a gente vai, passa o dia inteiro no trabalho e a gente tem a nossa casa como refúgio. Quando essa coisa toda veio à tona, é muito difícil a gente assimilar o seu lugar de descanso com o seu lugar de trabalho. A não ser que você tenha costume de trazer o seu trabalho para casa para terminá-lo, mas ainda assim é diferente porque você não tem todo um expediente dentro do seu lugar de repouso. Então isso afeta muito as pessoas, até mesmo para lidar com os horários. Porque você tem uma distração ali, eu vou pegar uma água, eu vou pegar um lanche, eu vou no banheiro quantas vezes eu quiser, e eu não tenho ninguém no meu pescoço para ficar me cobrando as coisas, então essas coisas todas interferem. Eu perdi 2 alunos nessa brincadeira, por quê? Porque não estavam mais indo trabalhar e o home office também não estava ajudando a manter o ritmo e, portanto, a renda deles caiu. Eu perdi 2 alunos. E isso, é claro, que me afeta também, né? Menos R$400 para minha renda, né? E é muito complicado a gente que tá isolado dessa forma, de certa forma, ver, eu acho que todo mundo falou, eu só vou repetir, ver que você se preocupa e outros têm um descaso, né? Eu tenho uma amiga que ela tá grávida, inclusive eu acho que ela vai ter o bebê dela esse mês ou no próximo, e ela tava desesperada. Eu tava conversando com ela no WhatsApp e ela tava chorando comigo pra mim no WhatsApp, falando: Mário, eu pego e lavo. Olha só a frase que ela disse. Ela falou: Mário, olha como é que eu sou louca. Eu pego a comida, os legumes e tudo, boto na pia e lavo com água e sabão. E as pessoas dizem que eu sou neurótica porque eu pego os meus filhos, porque ela já tem 2 filhos, ela vai ter o 3º agora, pra tirar as roupas assim que saem de casa e jogo tudo na máquina. Aí eu falei pra ela, minha filha, primeiro, lavar vegetais e seus alimentos é uma coisa que não precisaria do Covid pra ter. Por conta de agrotóxicos, essas coisas, é uma coisa que todo mundo devia fazer, né? Então, ela tá preocupada porque a gravidez ela é de risco, o povo fica criticando a mulher porque ela tá lavando os alimentos, e ela tem um bebê pra chegar no meio dessa merda toda, sabe? E ela ouve que ela tá sendo neurótica, que ela tá sendo exagerada por pessoas próximas dela, por amigos, pelo próprio namorado. É essa coisa escrota que às vezes me tira do sério, sabe? Eu acho que é mais complicado ver esse tipo de descaso pessoal em todos os aspectos do que a gente reparar no tanto que a gente tá mudando mesmo. Não, só assim, esses caras, quando se discute, porque assim, tem muita gente cínica que vai no meu Facebook, enfim, eu tô metendo caralho lá no Facebook. E aí eles vêm com aquela ironia, né? Ai, você é indiferente em relação ao pobre que não tem que trabalhar. Sabe, eles falam como se a gente não tivesse. Sabe, como se a gente tivesse aqui no berço de ouro. Como se você fosse um insensível. Né? Exatamente, como se eu fosse um insensível, como se eu não tivesse dificuldade financeira nesse processo. Como se a gente aqui, né, não fosse talvez o lado mais fraco da corda. Porque quem fala isso geralmente realmente não tem com o que se preocupar. Tem uma gordurinha, vamos dizer assim, para aguentar. Então, a gente fala isso porque claro que vai haver um impacto na economia. Na verdade, o impacto na economia já é inevitável. Eu tava vendo um especialista, desses analista econômico, falando que ele tava falando sobre o pacote, esse plano do Paulo Guedes, que ele fala, na verdade, é um plano de alguma forma temerário. Ele fala assim, essa atitude. Por quê? Porque ele teme uma recuada na economia
e um avanço com essa injeção de capital que o governo federal quer colocar na economia em formato de V, né? Literalmente, ou seja, uma queda brusca e uma aceleração brusca. Só que essa essa estatística que a previsão econômica fala desconsidera o coronavírus. Então, ele tá pensando sabe, ele tá desconsiderando as questões do isolamento social, questão que não vai haver uma vacina tão cedo, né? Que o retorno às atividades sociais não vai ser esse retorno, né? Como o próprio Yuri viu, depois de todo esse tempo de quarentena, eles estão abrindo aos poucos, né? Eles estão abrindo de acordo com as necessidades, das possibilidades. O governo está estudando uma abertura indiscriminada. E a consequência disso, cara, um analista em economia, o cara não era nem biólogo, ele falou, a consequência disso é estender ainda mais os efeitos de contágio, de infecção, tudo. É um quadro assustador. Quanto mais você relaxar a quarentena, mais quarentena você vai precisar amanhã. Exato. Mais você vai estender os impactos na economia. Essa é a questão. Não há dualidade nessa relação. É isso que tem que ficar claro. Não há outra alternativa. Porra, cara, eu acho incrível que essas pessoas acham que a gente quer o mais difícil, né? A gente quer. Sim. Não, eu quero perder meu emprego aqui, eu quero que quebre aqui o país, porque eu quero perder o que eu ganho, a miséria que eu ganho. Não, o governador, o prefeito, ele quer que o próprio estado vá à falência e que ele fique sem arrecadação e... Não, e é isso, pra culpar o mito. Pra culpar o mito, eu vou foder a mão do meu mandato. Nossa, destruir a minha vida Bolsonaro pública. É tão importante essa hora, sabe? Os médicos, sabe? Todas as pesquisas. A NASA está pesquisando formas de derrubar o Bolsonaro. Por quê? Todo mundo tem inveja do porte atlético dele. Ainda tem isso. Tem. E inveja também do 04 que comeu meio condomínio. Tem que lembrar. Meio condomínio. Agora, se é o sexo masculino ou feminino, fiquem abertos. Enfim, meninos, considerações finais e conselhos para as pessoas que não estão sabendo lidar com o quarenteners e com essas coisas todas. Vamos começar, claro, por nosso ilustríssimo Barba Ruiva, nosso Red Beard sexy. Burs? É difícil dar um conselho. O conselho que a gente deve seguir é o conselho dos cientistas, da medicina. Se mantém em casa, se vai sair, usa máscara. Usa máscara da forma correta, né, que tá desde o queixo até o nariz. É coronavírus, não é cachumba não. Obrigado. Você tem que... Tome cuidado e tá em conversa de político que está preocupado muito mais com o que vai ser da sua eleição daqui 2 anos do que com o povo, sabe? E não tem... Vírus não escolhe ideologia, vírus pega de direita, pega de esquerda, não quer nem saber. Então não tem conversa. Se cuida e toma cuidado para você também não entrar na estatística. Ainda que entre como alguém que só contraiu o vírus, entre como assintomático, para quê? Entende? Para que correr esse risco? Vamos tomar cuidado, gente. E, infelizmente, a gente vai passar aí por maus perrengues. Cuidem-se e não acreditem em idiotas. Acreditem na ciência. Tá certo, mais do que certo. Bruno, manda ver. Posso ser o próximo, porque eu tenho ainda que fazer uma coisa Chico. aqui. A Francinda lá. Bom, então, o que eu percebi, assim, acho muito importante, eu tenho eu falei pra vocês, né, que eu tenho esse colega que tem um nível intelectual alto e tal, e ele segue um caminho contrário ao que a gente consegue ver como sendo muito claro, entendeu? E eu tenho mantido a mente aberta para assistir os vídeos e as coisas que ele repassa para provar o ponto de vista dele. Então eu fui percebendo como é feita essa lavagem cerebral. Então
o que eu posso dizer aqui, assim, para terminar, é que a gente deve tentar ter uma mente o mais aberta possível para não tomar as coisas como as coisas que a nossa bolha em que a gente vive, não tomar ela como a certeza absoluta. O meu colega, ele vive numa bolha, e essa bolha tem resposta para tudo. Quando ele viu o problema que está acontecendo em Manaus, a gente falava para ele: olha só, Manaus está muito morto, está virando o Equador. Ele disse assim: fake news dos esquerdopatas. E aí eu falei para ele: olha só, a gente está tendo 400 mortes por dia, na época estava sendo 200 mortes por dia. Aí ele disse: não, isso aqui é porque o Ministério, eu estou dizendo, é o Ministério Público do seu governo que está dizendo que a gente está tendo 200 mortes por dia. Ele disse: não, mas é porque o Ministério está cheio de esquerdopatas que entraram na época dos governos de esquerda. Então, e aí quando ele viu que não podia mais negar, né, o que estava acontecendo lá em Manaus, ele disse assim: não, mas a culpa é do governador, que desviou o dinheiro do SUS, entendeu? Então, tem uma massa assim das pessoas, uma grande parte das pessoas, tipo milhões de pessoas, que tem essa mentalidade. É uma mentalidade fanática. O importante assim, para você fanático que está me ouvindo, eu não quero dizer que você é fanático, eu quero dizer o seguinte: tenta assim, dar uma chance de talvez existir uma forma diferente de ver as coisas, entendeu? Porque você pode estar sendo cúmplice de uma pandemia, de um genocídio. Você pode estar sendo cúmplice de um genocídio. No futuro, as pessoas vão dizer para você: vovô, como é que você encarou na época da epidemia? Aí, não, é porque eu fui enganado, porque pessoas disseram isso, disseram aquilo. Porra. Mas ninguém falou coisa diferente. Até falaram, mas só que eu não dava ouvido e tal. A culpa é sua, porque você não abriu sua mente, entendeu? A culpa é sua de morrer gente. A culpa é sua, você é cúmplice. Então, tenha mais cuidado, abra mais sua mente e tenta colocar na cabeça o seguinte: você não estaria só cuidando da sua vida, você está cuidando da vida de outras pessoas também, entendeu? E todo mundo merece viver. Todo mundo não é porque a pessoa está doente que não, pode morrer agora. Cada minuto que a gente passa vivo a mais não tem dinheiro que pague. Então é isso que eu tenho a dizer. Espero ter me expressado. Então, cara, antes de dar minha dica, eu só queria concluir que a gente estava comentando sobre a insensibilidade das pessoas, né? O quanto elas aparentemente estão cagando para isso. Gente burra, ela só aprende, ou ela só cai na realidade, ou pelo medo ou pela dor. Então a coisa vai ficar tão feia que, inevitavelmente, um amigo, um parente, porque essas pessoas não vivem em Nárnia, né? Elas vivem no mundo real, então inevitavelmente alguém que elas conhecem vai morrer de Covid. Vai ser muito feio o negócio. Infelizmente vai ter que acontecer uma puta de uma tragédia para que muita gente caia na real. Alguns, eu diria, muita gente também vai continuar nessa paranoia, nessa maluquice aí. Mas muita gente vai cair na real. Paciência, cara. É o que a gente tem pra hoje. E uma coisa que tem me ajudado pra caralho a manter a sanidade é uma coisa é uma ideia que eu tive, eu, o Burza e o de Vasca, da gente fazer boteco online, né? Então a gente abre um hangout 2 vezes por semana, né? Pega umas cervejas aí, bebe e fica falando merda. Cara, isso tem sido tão bom, sabe? Isso alivia tanto, porque a gente se sente menos sozinho, a gente consegue distrair, porque ficar em contato com a realidade o tempo todo, com notícia, é uma coisa muito desgastante, é uma coisa que deixa a gente agoniado, né? Então é bom conversar, é bom dar risada, é bom jogar joguinho, a gente joga também, né? Eu, o Mário, o Burjo, o Yuri, né? E é isso, cara. Tentem buscar contato virtual com quem vocês gostam, evitem ficar muito sozinhos, porque ficar sozinho para muitas pessoas, até para mim, é bom.
Mas se a gente ficar sozinho demais, a gente acaba surtando, né? E nada de ficar fazendo churrasquinho em casa com os amigos, nada de ficar fazendo reunião, porque isso não é quarentena, né, caralho? Isso não adianta. Um dia eu saí aqui pra ir no mercado e tinha um vizinho fazendo churrasco e rodinha fumando narguilé, cara. Negócio compartilhando boca por boca. Tomando cu. É micarentena. Sabe? É isso, cara. Se cuidem-se. Muito bem. Senhor Yuri de Floflocos, por favor. Na verdade, vocês falaram o que eu queria dizer. Eu ia falar da sensibilidade também. Seja sensível em relação à dor das outras pessoas, aos problemas das outras pessoas. Especialmente se você é uma pessoa que está numa posição privilegiada, você tá em casa e não perdeu sua renda. Entendeu? Evita, mesmo de brincadeira, entendeu? Falar, isso aqui é como se fosse uma prisão, tá? Você tá dando um tapa na cara de pessoas que não tem nenhum teto em cima da cabeça, ou não sabe se vai conseguir ter comida daqui uma semana. Então seja sensível em relação ao que as outras pessoas estão passando, né? E tenha em mente isso que o Francisco falou, que você tomar cuidado não é por você, né? Você está tomando cuidado porque você tem uma responsabilidade sobre a sua comunidade. E é bastante possível, se não provável, que se você tiver uma morte, não precisa ser da sua família não, mas uma morte dentro da sua comunidade, tem grandes chances de você ser o culpado, né, ou o responsável. Então, fique atento. Muito obrigado. GVG Dias. Isso, coloca agora meu CPF, já falou meu nome, meu sobrenome. Não. Primeiro que eu disse o nome errado. Eu falei GVG Dias. É JVG Dias. Você não é Guão. Pronto. Guão. Então, deixa eu só falar. Falou o mestre da segurança de informação, vamos lá. Não, assim, a galera falou tudo que tem que falar mesmo. Assim, eu vou falar o que eu tenho feito. É bom, assim, eu acho que qualquer experiência que você possa compartilhar e que você acha que seja benéfico é válido. Assim, eu tenho criado muito nesse período de quarentena. E a gente que estuda arte, a gente fala muito da questão do ócio criativo. A reclusão, ela é um período, assim, difícil, mas às vezes ela é muito oportuno pra gente criar. E quando eu falo criar, tu pode colocar qualquer aspecto na tua vida. Às vezes tu tem uma câmera na tua casa, tu tens um pedaço de papel, caneta, tu queres escrever, tu queres compor, tu queres desenhar, tu queres pintar, tu queres faz o que tu quiser. Mas tenta extravasar todas essas tuas angústias, todo esse sentimento no papel. É uma coisa assim, é um processo que pra mim tem funcionado como uma catarse. E tem gerado resultados que eu nem esperava. Então é um conselho que eu falo assim dentro da minha área de estudo, vamos dizer assim. Então aproveite, veja essa questão da quarentena como uma reflexão, como uma oportunidade de tu parar, respirar, repensar certas coisas na tua vida, dar valor a coisas que tu não dava valor antes. Isso é muito importante, né? Certas relações na nossa vida vão ter outros significados depois da quarentena, isso todos nós temos certeza. E é isso, fora. E tem mais 2 conselhos que eu queria dar. O primeiro, nunca use o cavanhaque de bosta que o Bruno tá usando. Isso é uma. E, por final, o Palmeiras não tem mundial, é isso. Eu pensei que você ia falar. Pra você ver, eu já ia fazer uma ode imperador aqui, que o cara me fala dessa. Depois vem guilhotina na cabeça. Mas olha só, eu só queria dar uma dica pro João, que o João falou, fala meu CPF. Aí, cara, João, você tem que seguir o que diz o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o chefe da inteligência brasileira que divulgou o CPF dele no Twitter, cara. Entendeu? É verdade. Pra você ser filiado ao PT, virar sócio do Vasco e virar mesário. Bom, mesário voluntário. Antes de você... E assinar Globoplay. João, esse espaço é seu aí, você tem 10 segundos pra falar do seu Instagram.
Vai, meu filho. Ah, sim. Vai lá, blogueirinha. Falaste aí meu Instagram. Vai João Vitor Dias no Instagram, @JVGDias. Enfim. Menos cavanhaque, mais blogueirinha. É mais blogueirinha. Mas é porque ali é meus trabalhos, cara. Puta que pariu. Vamos lá que eu quero chegar pelo menos 1000 followers, né? Exatamente. Eu acho bonito a autoestima de uma pessoa que chama isso de trabalho. Não, e eu gosto da frase que ele usa, né, como propaganda. Você não precisa nem gostar, mas só dá like. É tipo, dê like por pena, né? E aí, já pensou se eu chego nisso, eu falo, não, eu consegui pelo meu mérito. Nunca tive que implorar nada. Exato. Jamais. Ninguém like. Boss, Ninguém like. Eu. sua diquinha para as personas. Minha dica é simples, sair de casa no da XP e. Jogue Fly. Eu quero fazer um comentário que é o seguinte, eu não sei, sabe quando você tá numa situação solene, aí dá aquela ânsia de riso? Sabe? Que você tá no enterro, alguém chega assim no seu ouvido e fala, grau de pureza, aí você fica daquela... né? Cara, sempre que eu tô vendo o jornal, que vê o cara fala assim, não, porque o novo coronavírus, na minha cabeça vem um lançamento da Xiaomi, sabe? A Xiaomi vai lançar o novo coronavírus com Android. Me dá paladinho. Eu não sei porquê. O novo coronavírus. Com processador octa-core. Completamente desnorteado. Né? Total. Esse é o porquê. Nossa, se o Burzo falou que alguém é desnorteado, Puta, é foda. tem que ser muito louco. O que eu posso dizer aqui pra encerrar? Eu acho que pra você... Eu não vou falar como alguém que tem prioridade, eu vou falar como eu, que tipo, tô em casa há mais de um ano, sem mesmo saber o que era essa porcaria. Eu acho que esse é o momento que você tem pra encarar algo que pode ser, principalmente se você morar sozinho, se for só você. É uma coisa que eu bato na tecla o tempo inteiro. As pessoas, elas têm um problema muito grande de lidar com elas mesmas. Elas têm uma vida corrida e elas arrumam várias coisas para fazer para que elas não tenham que lidar com elas mesmas. Elas não sabem o que fazer com elas mesmas, né? Elas também se usam muito das redes sociais porque lá elas podem ser o que elas quiserem, quem elas quiserem. Porque muitas vezes só a gente mesmo no íntimo sabe quem somos nós. Nós sabemos dos nossos podres, nós sabemos das nossas qualidades. A gente pode até tentar mentir pra nós mesmos, mas isso não dá. Esse período de quarentena é prejudicial de certa forma pra essa galera também, que tem esse problema de encarar a própria verdade, de se olhar no espelho e lidar com o feio, né? E lidar com o que não gosta. Porém, é um exercício necessário de certa forma para você melhorar, para você, não para mais ninguém, mas para você, né? Para você se conhecer, para você entender de fato quem você é, o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Então, eu passei muito por isso, ainda não tô muito acostumado com isso, mas é algo que eu não posso correr, eu não posso fugir de mim. Eu vivo comigo 24 horas por dia, 365 dias por ano, 366 em ano bissexto. Não tenho como fugir de mim. Não tenho pra onde ir, né? Eu não tenho onde me esconder. E nem você. E eu acredito que esse é um momento que, se você mora sozinho, até mesmo se você tiver mais alguém, porque às vezes a convivência constante desgasta, é bom que você aprenda a observar a pessoa que está do seu lado de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais intrínseca. E o negócio é o seguinte, em relação às coisas que você vê de fora, em relação às coisas que você vê no jornal, estão falando muito sobre números, porcentagens, índices, estatísticas. Mas se tem um motivo
pelo qual você tem que respeitar todas essas medidas de proteção que nós temos, é porque você não é um número, você não é uma porcentagem, você não é uma estatística. O seu parente, a sua pessoa amada, a sua pessoa querida, que por ventura pode vir a, no pior dos casos, a te deixar, tem um nome. É João, é Maria, é José. E aí você vê o líder do seu país tratando como números, tratando como estatísticas. São as suas experiências de vida são assim, simplesmente botadas num papel impresso e contabilizado. Não, não é. Então, em respeito ao que você viveu, ao que o teu próximo viveu, não se transforme em mais um número. Lembre-se do seu nome e do nome das pessoas que você ama. Tá certo? E com isso a gente vai ficando por aqui. Meu muito boa noite, meu muito obrigado. Pessoas, dei tchau. Dei tchau. Dei tchau. Boa noite. Eu posso dar tchau só contando um negócio que tem nada a ver com Puta o tema que do pariu. podcast, cara. Dá tchau, vai, Bruno, vai, caceta.